Boa noite, concurseiros. Hoje a nossa live será especialíssima com o nosso querido professor Rodrigo Mesquita, ele que dará para a gente uma aula de Direito Constitucional para o DPEM, né? Quem está perguntando já, começaram a perguntar sobre desconto, eu peço que entrem lá no nosso site e vejam, tá? O link está na nossa bio. Inclusive, o edital verticalizado e esse plano de estudo que eu comentei também está lá, ok? Vamos agora chamar o professor para entrar com a gente. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Tudo bem, né? Então, pessoal, uma live hoje bem específica para o concurso do DPEM. Então, eu vou trabalhar com vocês o direito constitucional a partir de questões da banca CESP-Sebrasp, atual Sebrasp. Eu peguei algumas questões, inclusive do concurso da Polícia Rodoviária Federal de 2019, mas eu peguei questões do DPEM também, tá? Para que a gente possa entender como a banca cobra o direito constitucional. E eu vou trazer outras também que eu lembro, só que eu não coloquei aqui, se der tempo. Tá? Bom, pessoal, um tema que vai estar na prova de vocês é o artigo 5º da Constituição Federal. Não tenha dúvida sobre isso. Eu aposto em alguns incisos do artigo 5º. Tá? Então, pessoal, a primeira questão é necessário conhecimento do artigo 5º, inciso 62 e 63, tá? Larissa, tem como jogar na questão? Agora foi. Aí, se for possível, diminuir um pouco para poder pegar tudo. Mas a galera também tem o material. A galera também está com o material. Está disponibilizado. Isso mesmo. É só está disponibilizado. Então, pessoal, essa primeira questão, artigo 5º, inciso 62 e 63, que vocês precisam conhecer. A propósito, o artigo 5º da Constituição Federal ele é formado pelo caput e 78 incisos e 4 parágrafos. O inciso 78 ele foi incluído pela Emenda Constitucional número 45 de 2004, tá? E o parágrafo 3º e o 4º também pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Mas a questão, nós precisamos do inciso 62 e do 63. Aí vamos lá para a questão. Pessoal, aí agora eu não vou olhar direto para a câmera, porque eu vou olhar para a questão aqui que está na minha frente, tá? À luz da Constituição Federal de 1988, julgo o item que se segue a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. Na realidade, a questão... Você precisa conhecer os direitos e garantias fundamentais, o artigo 5º, inciso 62 e o inciso 63. Aí está lá, são constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer em silêncio. Está correto. Aí você vai falar, poxa, na Constituição não aparece em silêncio, né? Como que aparece na Constituição Federal? Parece permanecer calado, poxa, mas permanecer calado é permanecer em silêncio. Então, o artigo 5º, inciso 62 e 63, vem a ser a base da fundamentação da questão, ela está correta. Então, são constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão? Sim. E o direito de permanecer em silêncio? Exatamente. Ah, professor, mas calado. Calado é silêncio, pessoal. Não deixa essas bobeiras fazer com que vocês errem questões. Então está correto, sim. Tá? Essa questão caiu na prova de policial rodoviário federal em 2019, que foram chamados agora mais 610 aprovados. Já tinha sido chamado uma leva e você vê uma questão simples que você precisa conhecer o artigo 5º de forma doutrinária. Não, você precisa conhecer a literalidade do artigo 5º. Beleza? Show de bola? Então, eu vou prosseguir aqui a próxima questão. Aí a próxima questão, ela é uma questão do DPEM de 2015. É aquela questão que o candidato ele adora errar, né? Pois a Constituição, no artigo 5º, diz que todos, né, são iguais perante a lei sem qualquer distinção.
né? Sem distinção de qualquer natureza. Você tem lá o artigo 5º da Constituição Federal, caput, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro residente no país o direito à inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança, da propriedade, nos termos seguintes, dos 78 incisos e nos 4 parágrafos. Aí a questão, na telinha, está assim, ó. Por suas características mais definidoras, a Constituição Federal de 1988 foi chamada de Constituição Cidadã. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais consagrados na Magna Carta Brasileira, julgue o item a seguir. Aí está lá, o direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade é assegurado a todos os brasileiros, sem distinção, mas existem ressalvas quanto a essa garantia para os estrangeiros residentes no país. Não tem ressalva nenhuma. O artigo 5º, você tem lá que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Aí tem uma discussão, né? Professor, mas o artigo 5º, caput, ele fala em estrangeiros residentes. E os não residentes? Eles gozam dessa inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade? Sim. Pois nós não devemos interpretar a Constituição em tiras. Você deve interpretar o artigo 5º, caput, com o artigo 4º, inciso 2. O artigo 4º, inciso 2, tá? Ele traz princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Dentre eles, nós temos o inciso 2, a prevalência dos direitos humanos. Então, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade são direitos fundamentais na Constituição e direitos humanos nos tratados e convenções internacionais. Então, não há que se falar em diferença entre brasileiros e estrangeiros residentes ou não residentes. Todos eles vão gozar dos direitos que foram elencados no artigo 5º. Não tem lógica retirar esses direitos pelo fato do indivíduo estar passeando pelo país. Vamos supor, teve a Copa do Mundo, aí veio um argentino, tocou o terror ali na apoteose, né? Só que ele não praticou nenhum delito, nenhum crime. Ele só tocou o terror, fez uma arruaça, né? Gritou. E aí vão pegar e vão tomar os bens dele. Não pode tomar os bens dele. Não, vamos botar ele dentro, vamos levar ele para uma delegacia, vamos tirar a liberdade dele. Não, tem que ter direito à ampla defesa, ao contraditório. Não é porque está aqui de passagem que não vai gozar das garantias. Então, a assertiva, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade é assegurada a todos os brasileiros, sem distinção. Mas existe ressalvas quanto a essa garantia para os estrangeiros residentes no país? Não, não tem ressalva. Então você vai marcar como errado. Beleza, pessoal? Como é que a galera tá aí? A galera tá chegando. Como é que tá o som? Tá legal o som, pessoal? O pessoal deve estar falando, poxa, uma live muito específica para o DEPEN, eu aproveito para a Polícia Civil. Você aproveita a parte teórica da explicação, a não ser que a banca venha a ser a CESP. Eu duvido muito aqui no Rio de Janeiro a Polícia Civil ser CESP. Ah, mas pro TJ aproveita? Aproveita, óbvio que aproveita. A explicação vocês sempre conseguem aproveitar. Tá 100% show de bola. Show de bola. Ó, a Tami tá aí, Via Gal também, Daniel, galera que tá sempre presente nas nossas lives, tá? Depois, pessoal, vou tentar baixar e jogar no meu IGTV. Para PM do Estado do Rio de Janeiro, também, Diego, pois cai o artigo 5º no concurso da Polícia Militar dentro da disciplina de Direitos Humanos. A propósito, o artigo 5º no DEPEN, ele cai em Direito Constitucional e em Direitos Humanos. Pode aparecer tanto em Direito Constitucional quanto em Direitos Humanos. Beleza? Eu vou trazer mais uma questão aqui para vocês. Com relação à segurança viária. Aí vocês precisam do conhecimento do artigo 144, parágrafo 10, inciso 1, tá?
Leonardo Rodrigues está perguntando, professor, por favor, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o que o senhor me indica, o que mais cai? Bom, primeira coisa, eu indico que você tenha uma Constituição atualizada. Atualizada. E que você faça a leitura de toda a Constituição. Ah, professor, mas não vai cair tudo na prova. Não vai cair tudo na sua prova, mas você vai conhecer a Constituição e vai saber estudar o direito constitucional. Ah, professor, mas não vai cair só constitucional na minha prova, vai cair direito administrativo? Vai. Você consegue estudar direito administrativo pela Constituição, por conta do artigo 37 ao 41. Direito penal, processo penal, porque você encontra princípios do direito penal e do processo penal na Constituição. Então a minha dica, primeira coisa, fazer a leitura da Constituição Federal. Ah, muito grande, professor. São 250 artigos no corpo. Se você divide 250 por 10, dá 25. Se você fizer a leitura de 10 artigos em 25 dias, você faz a leitura da Constituição inteira, tá? Mandar um abraço aqui para minha aluna Bia, tá sempre presente também, advogada. Estou colocando maior pressão para ela fazer prova para delegado, concurso de delegado, tá? Então, pessoal, meu amigo, te respondi, tá? Qualquer coisa, envie um direct que a gente pode aprofundar um pouco mais essa orientação. Tá? Agora, a questão que eu vou fazer com vocês é necessário o conhecimento do artigo 144, parágrafo 10, inciso 1. Aí a questão que está aparecendo na telinha de vocês, à luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. Aqui, você precisa conhecer a parte final ali das instituições democráticas, você precisa conhecer o conjunto da Constituição. Aí aparece assim, a segurança viária compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito, vetores que asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. E aí, pessoal, certo ou errado? O que vocês marcam nessa questão? Eu dei a dica para que vocês abrissem o 144 da Constituição, parágrafo 10. O parágrafo 10 do 144, ele estabelece assim, a segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas, inciso 1, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Portanto, pessoal, está correto, caiu na prova de policial rodoviário federal em 2019. E assim, quem estudou comigo, tanto no presencial quanto no online, eu sempre repetia esse artigo 144, pois ele versa sobre a segurança pública. Nós encontramos os órgãos de segurança pública no artigo 144. Quais são os órgãos de segurança pública? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, tá? Polícias militares e corpos de bombeiros militares. E quem mais agora? As polícias penais federal, estaduais e distrital, que foram incluídas no 144 pela emenda constitucional número 104, do finalzinho do ano de 2019. Portanto, a questão que aparece para vocês está correta. A justificativa está no 144, lá no finalzinho, parágrafo 10, inciso 1. A Tami falou, a Polícia Penal. Tá? Beleza, pessoal? Então não vou só corrigir questões, eu também estou trazendo informações para vocês, para que vocês aproveitem a live. Porque para fazer questão, vocês vão no site de questões e colocam lá certo e errado. O bacana daqui é trazer a explicação um pouco mais para vocês. Então está certo a questão que eu fiz a leitura aqui. Aí a próxima questão. Famoso artigo 5º que a galera, professor, como que eu estudo o artigo 5º? Eu preciso ler 500 páginas. Não, você precisa ler o artigo 5º. Ah, mas se cair uma doutrina?
Poxa, o professor na sua aula vai falar sobre aquela doutrina importante, sobre aquela jurisprudência importante. Você vai ler um livro inteiro? Não, não faça isso. Pega um material sucinto. Você possua a literalidade dos dispositivos com resolução de questões, que basta para vocês. Bom, vou trazer uma questão que envolve o direito de propriedade. Propriedade, vocês não devem entender somente como sendo a sua casa, a sua fazenda. Não, o seu carro também é propriedade. O seu jet ski também é propriedade. Tá? Aí, só responder aqui, Bruno, o artigo 5º é um dos principais para essa prova? Sim. Para o DEPEN, sim. Para a Polícia Civil, sim. Mas o principal não quer dizer que você vai estudar só ele. Você precisa estudar todo o conteúdo previsto, tanto no DEPEN quanto na Polícia Civil. Tranquilo? Aí, pessoal, o direito de propriedade, nós temos alguns incisos do artigo 5º que são muito importantes. O artigo 5º, inciso 22, ele estabelece que é garantido o direito de propriedade. Aí o artigo 5º, inciso 23, diz que a propriedade deve atender à sua função social. Tá? O artigo 5º é garantido o direito de propriedade, a propriedade deve atender à sua função social. Aí o artigo 5º, inciso 24, ele traz da possibilidade de desapropriação. Aí nós temos pressupostos: necessidade, utilidade pública e interesse social. E o artigo 5º, inciso 25, tá? Artigo 5º, inciso 25, ele vai falar sobre a possibilidade de, num caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poder usar a propriedade do particular. E aí, pode utilizar a propriedade do particular? Pode. Pode. E aí, vocês precisam saber, vai ser indenizado sempre ou é necessário dano, a existência de dano? Utilizar a propriedade do particular, no caso de iminente perigo público, vai ser indenizado de qualquer forma? Não, só se tiver dano. Aí você precisa do conhecimento do artigo 5º, inciso 25. Tá? Artigo 5º, inciso 25, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver. Então a questão na telinha agora, ó, em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente de comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido? Não, não tem nada de presumido. Só se houver dano que vai ser assegurada a indenização, e essa indenização vai ser posterior. Beleza? Tá? O Diego Maia, que está falando sobre um entendimento do STF, bolete de caminhão. Diego, eu não vou conversar sobre o artigo 5º, inciso 11 agora, tá? Você trouxe uma informação importante, porque senão eu vou perder aqui um pouco o foco, tá? Então, você quiser, depois, se você tiver dúvida, mas eu já vi que você não, que você mesmo deu a resposta, se tiver qualquer dúvida, envia para o meu direct que eu respondo, tá? Porque eu estou tentando aqui seguir um cronograma para a gente conseguir resolver as questões, tá? Mas bacana a informação que você trouxe. Então, pessoal, nessa questão aqui, está errado. Porque não é independentemente da comprovação da existência de dano, tá? E esse dano não vai ser presumido. É só se houver dano. Então, quem marcou como errado, parabéns. Poxa, professor, isso caiu na prova de policial rodoviário federal agora em 2019. Tá, beleza? Então, ó, mais uma. E essa aqui também, você não acredito que cai questão assim. Também policial rodoviário federal. Vocês estão lá em cima fazendo a leitura. Vocês precisam do conhecimento do parágrafo 2º do artigo 144 para responder a questão. Tá? O artigo 2º, o artigo 144, parágrafo 2º, que fala da competência da Polícia Rodoviária Federal. Aí, vamos lá, vamos para a questão. À luz da Constituição Federal de 1988, julgue o item que se segue a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas.
A competência da PRF, instituição permanente, organizada e mantida pela União, inclui o patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias federais. E aí, pessoal, certo ou errado? E se tiver errado, me diz qual o erro. A galera tá aí. Eu tô vendo que tá a galera aí. A galera tá prestando atenção. Mas eu queria que vocês me dissessem se está certo ou se está errado essa assertiva. Vou ler de novo, para quem não estiver conseguindo ler no material. A competência da PRF, instituição permanente, organizada e mantida pela União, inclui o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Beleza, Daniel, mas por que está errado, Leonardo? Daniel, por que está errado, Diego? Hein, eu quero que você dá uma olhada no 140, isso. Ferrovias federais não. Quem vai ser responsável pelo patrulhamento ostensivo das rodovias federais? A Polícia Ferroviária Federal. Ah, professor, isso não existe. Existe sim, está previsto na Constituição Federal. Ah, mas não tem efetivo. Pessoal, uma coisa é não ter efetivo, outra é existir a previsão e está na Constituição Federal. E o examinador sabe que você tem esse sentimento, tá? Porque PRF não é ferrovia, beleza, vai ser rodovia federal. Perfeito, Diego, parabéns. Então está errado o item. Aí, eu vou trazer agora uma questão que envolve um conhecimento bacana, tá? Que aí a questão ela foi inspirada no artigo 5º também, inciso 13. Mas você precisa saber do que trata, qual o tipo de norma veiculada no artigo 5º, inciso 13. Tá? O artigo 5º, inciso 13, ele diz que fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações legais. Se houver qualificação legal, deve ser atendido. Se não houver, qualquer pessoa pode desenvolver aquele ofício que não tem os requisitos previstos em lei. E aí vocês precisam saber um conhecimento que é a classificação das normas constitucionais. E normas constitucionais de eficácia plena, contida ou ainda limitada. Tá? Opa, professor, isso é bacana. Norma constitucional de eficácia plena. Ela basta por si. Ela é auto-aplicável, ela é auto-executável. Ela não vai precisar de uma regulamentação para dizer mais sobre ela. Você pode até ter uma regulamentação, mas não é necessário. Então, a norma constitucional de eficácia plena basta por si, auto-aplicável, auto-executável. Por exemplo, o artigo 2º da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Não tem mais nada ali. Está falando, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, os definidos em lei complementar? Não, já disse quais são os poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Agora, se o artigo 2º fosse redigido da forma que eu mencionei por último, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, os definidos em lei complementar, não seria de eficácia plena. Tá? Pois estaria exigindo uma norma para dizer quais são os poderes. E a eficácia contida? A norma, ela basta por si, ela é auto-aplicável, ela é auto-executável. Mas uma norma ulterior pode restringir essa norma. Artigo 5º, inciso 13, é o clássico exemplo que eu sempre aponto para os meus alunos e que está na questão. Aí joga na telinha. A liberdade... eu vou direto para o item. A liberdade de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer, é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada? Certo ou errado? E se tiver errado, me diga o porquê. E se tiver errado, me diga o porquê. Hein, pessoal? A liberdade de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão,
Atendido às qualificações profissionais que a lei estabeleceu, um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada? Tá errado. O limitada, beleza. Ela é exemplo de qual tipo de norma, Tami? Eu vou ler novamente, ó. A liberdade de exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer, é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada? A Tami já disse que não é de eficácia limitada. Tá? Ela é de eficácia contida. Porque ela basta por si, ela é auto-aplicável, ela é auto-executável, mas uma lei ulterior pode restringir. Por exemplo, o motoboy, o caso do motoboy. Antes da lei do motoboy, qualquer pessoa podia subir numa moto e trabalhar de motoboy. Depois que foi feita a lei, qualquer pessoa continua podendo subir numa moto e ser motoboy? Não, porque precisa cumprir requisito. Então restringiu a profissão de motoboy. Foi, pessoal, com exemplo, acho que foi. Tá? Eu vou trazer mais uma para vocês. Agora vocês precisam do conhecimento do artigo 4º e incisos da Constituição Federal. Artigo 4º e incisos da Constituição Federal, que traz os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Vamos direto para o item, para você dizer se está certo ou se está errado. Ó, no que se refere às relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se pelos princípios da igualdade entre os Estados. Está certo, está no artigo 4º, inciso 5. Rege-se pelos princípios da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Artigo 4º, inciso 9. Está certo. E da concessão de asilo político. Também, artigo 4º, inciso 10, entre outros. Perfeito, gabarito. Então, uma questão fácil que caiu na prova de policial rodoviário federal. Está dentro dos princípios fundamentais que englobam do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. O artigo 1º que traz os fundamentos da República Federativa do Brasil, o famoso Sociediva Plu. Né? Aí nós temos o artigo 2º que traz a separação dos poderes, a independência dos poderes. O artigo 3º que aponta os objetivos fundamentais, tá? Os objetivos fundamentais no artigo 3º. E o artigo 4º que traz os princípios que regem as relações da República Federativa do Brasil em âmbito internacional, as relações internacionais. Então está correto. Tá? Trazer mais uma. Mais uma só para mostrar para vocês agora uma questão que caiu no DEPEN. Específica mesmo do DEPEN. Tá? Vamos direto para o item, para a gente poder ganhar tempo. Ninguém pode ser submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante, salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição. E aí, pessoal? Show de bola, Tami. Show de bola. Ah, tá certinho. Tá certinho. Você está falando do artigo 4º, né? E aí, pessoal? Ninguém pode ser submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante, salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição nacional. Me diz aí... Ah, cortou? Vou ler novamente. Ninguém pode ser submetido a tortura ou a tratamento desumano ou degradante, salvo em situação de guerra externa ou em caso de traição nacional. Show. Artigo 4º também, que você trouxe lá o macetezinho. Tá? Aí eu fiz a leitura da assertiva aqui. E aí, pessoal, certo ou errado? Tá errado. Tá? A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 3, estabelece de forma absoluta que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Aí eu remeto vocês, inclusive, para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz um tratamento, assim, praticamente reproduzido, a Constituição reproduziu o que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E lá também versa sobre a escravidão. Tá? Em caso de guerra, não, pessoal.
tortura em caso de guerra? Não, pessoal, a Constituição não traz essa possibilidade, não. Você tem possibilidade de morte em caso de guerra declarada, mas não é uma morte com requintes de crueldade, uma morte torturando a pessoa. Tá? Então, não faz essa associação, não. Tá? E isso, Gisele, em caso de guerra, será admitida a pena de morte e não de tortura. A morte, mas não é a morte torturando a pessoa. Tá? Aí o pessoal não pode lembrar dos filmes. Não, porque nos filmes, quando pega o prisioneiro, ocorre a tortura. Não vamos pegar, pessoal, os filmes de guerra e trazer para o estudo, porque isso pode confundir. Tudo bem? Então está errado a assertiva. Vou trazer mais uma aqui. Aí vocês precisam agora do artigo 5º. É bom conhecer o artigo 5º, incisos 42, 43 e 44. Tá? Artigo 5º, incisos 42, 43, 44. São dispositivos importantes. Tá? Eu vou botar aqui para vocês a questão. Tá? Ó, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação contra a ordem constitucional e o Estado democrático, praticada por grupos armados, civis ou militares. E aí, pessoal, certo ou errado? Hein, pessoal? Aí você vai no 44, artigo 5º, inciso 44. Você vai encontrar lá, ó, que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Certo ou errado? Tá certo. Caiu na prova do DEPEN. Tem algum mistério em concurso público? E olha, eu tentei trazer questões difíceis, eu tentei procurar questões mais complexas. Não tem. Tá? O básico, o simples, a prova. É óbvio que você vai precisar estar preparado para uma questão mais difícil. Mas aqui você precisa conhecer o básico, o simples. Tá? Beleza, pessoal? Oi. Larissa? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Quer dar alguma dica pro pessoal? Então, gostaria de dizer aqui que alguns estão levantando essas dúvidas, né? Que nós temos um plano de estudos que está sendo disponibilizado em nossos stories. Então, se a galera ainda está um pouquinho perdida para estudar para esse concurso, nós temos um plano de estudos grátis disponibilizado nos nossos stories. Pro DEPEN, né? Perfil, clicar lá. Isso aí. Pro DEPEN, não é isso? Isso aí, pro DEPEN. Pessoal, vale super a pena dar uma olhada no plano de estudo. Eu já conferi esse plano de estudo. Assim, é sensacional. Tá? E o DEPEN é uma oportunidade de você ainda conseguir a sua aprovação no Serviço Público Federal no ano de 2020. Ah, professor, será que a prova não vai ser adiada? Não fica pensando nisso não, meu amigo. Pensa que a prova vai ter. Tá? Ah, mas não vai ter mais. Vai ter prova sim, o edital está publicado. Pode ser que demore um pouquinho. Mas você tem a oportunidade de ser servidor público federal ainda nesse ano ou então no início de 2021. Você vai estar ali, de repente, fazendo o curso de formação. Exatamente. Tá? E uma excelente oportunidade. Tá? É uma excelente oportunidade, pessoal. Não tenha dúvida disso. Tá? Se eu ainda estivesse estudando para concurso, na verdade eu estudo, né? Praticamente diariamente para poder passar para vocês o conteúdo. Mas assim, se eu estivesse estudando todas as matérias para concurso ainda não fosse concursado e nos meus planos estivesse a polícia, parte policial, eu faria o concurso do DEPEN. É uma excelente oportunidade. Daniel, ó, que é meu aluno aqui na unidade de Campo Grande, eu super indico o concurso do DEPEN. É uma oportunidade bem bacana. Tá? Agora nós vamos resolver a questão que versa sobre o direito de reunião. E olha,
é uma das minhas questões, uma das minhas apostas para as provas que vão ser realizadas esse ano. Nós estamos tendo manifestações ao redor do mundo, em especial Estados Unidos, nós estamos tendo aqui no Brasil também, tivemos anteriormente no Chile, que a galera vai para a rua, se reúne, e aí esse direito de reunião, pelo menos aqui na nossa Constituição, ele é um direito de reunião ilimitado, pode se fazer tudo, pode quebrar tudo, pode usar armas? Não. Toda reunião ela tem que ser pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, não precisa de autorização, mas deve ser dado um aviso prévio à autoridade competente para que ela desenvolva toda a logística necessária. Tá? Mas e se já tiver uma reunião convocada para o mesmo local e para o mesmo horário? Aí não, aí vai prevalecer aquele que já tinha comunicado à autoridade competente antes. Comunicar é diferente de pedir autorização, não é necessário pedir autorização. Então vocês precisam do artigo 5º, inciso 16 da Constituição Federal, para poder resolver a questão. Então vamos para a telinha. Deixa eu colocar aqui na telinha a questão, para que a gente possa resolvê-la. Deixa eu colocar aqui. Bom, tá lá. Toda reunião pacífica, sem armas, em locais abertos ao público, pode ser realizada independentemente de autorização. Perfeito. Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local e que haja aviso prévio à autoridade competente. Está certinho. Vocês precisam lembrar do artigo 5º, inciso 16, previsto na Constituição Federal, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, tendo exigido apenas prévio aviso da autoridade competente. Então, pessoal, está certinho, tá? Faltava essa questão para a gente resolver. E agora, eu quero trazer umas dicas finais para vocês do que eu acredito que pode estar na prova. Deixa eu centralizar aqui. Bom, vocês perceberam que esta live foi específica para o DEPEN, a live anterior foi específica para a Polícia Civil. Então eu estou fazendo lives específicas, pois eu recebi alguns pedidos de alguns alunos que já estão estudando há um bom tempo, tá? Então, foi para atender vocês que nós estamos fazendo essa live específica. Lembrando, concurso do DEPEN, tá? Eu não sei o que é essa sigla aí não, depois você traduz aí, tomara que não seja... tá? Beleza. E aí, pessoal, temos um plano de estudo também que a Larissa mencionou para o DEPEN. Larissa, como que a galera consegue esse plano de estudo? Então, a galera consegue esse plano de estudos indo aqui. Larissa, acabou, tá? Acabou. Você pode jogar, tá? Você pode dividir aqui se você quiser, tá? A gente pode conversar sobre esse plano de estudo. Tá? Esse plano de estudo. Deixar minha amiga Larissa falar sobre o plano de estudo e depois eu dou umas dicas finais. Tá bom. Bom, esse plano de estudos, como eu já mencionei, ele está aqui nos nossos stories. E ele também vem acompanhado de um edital verticalizado. Então, para você que ainda não leu, que não sabe ainda quais são as regras principais do concurso, leia e estude também, né? E, pessoal, como uma dica final, o conteúdo de constitucional para o DEPEN, ele não é extenso. Tá? Como estudar esse conteúdo? Pegar o edital verticalizado, né? Você tem lá os dispositivos que estão previstos no edital. E vamos supor, por analogia com a Constituição, você vai pegar esses dispositivos que estão na Constituição e vocês vão estudar esses dispositivos que estão na Constituição Federal e vocês vão buscar questões sobre esses dispositivos. Então você vai estudar, fazer a leitura dos dispositivos previstos na Constituição com resolução de questões da banca CESP, SEBRASP. Tá? Não tem muito mistério. Não pegue doutrina, não pegue livro
pois não vai ser eficiente. Vocês podem perceber como que estão sendo realizadas as questões da Banca CESP ultimamente. Tá? Outra coisa, Banca CESP, até trouxe essa dica que vai sair na semana que vem na Folha Dirigida sobre o concurso do DEPEN. Fiz um especial com o Luiz Fernando sobre dicas da disciplina de Direitos Humanos. Tá? Direitos Humanos também é cobrado o artigo 5º. Tá? Você precisa conhecer o artigo 5º, os direitos sociais, tá tudo direitos sociais, artigo 6º, artigo 5º, tá? É importante o artigo 12, o artigo 14, que são temas cobrados tanto em direitos humanos quanto em direito constitucional. Agora, tem uma peculiaridade da banca. A banca pega um pedaço do dispositivo e considera ele como correto, desde que não perca o sentido. Por exemplo, cai uma questão na prova da Polícia Rodoviária Federal assim, a respeito do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos seus respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Beleza. Aí a banca, eu vou trazer mais ou menos como que foi a questão. A banca colocou assim, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelas casas do Congresso Nacional por 3/5 dos seus respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Você vai falar, poxa, está incompleto. Está incompleto, mas não está errado. Tá? Vai ser aprovado em 2 turnos. Não é necessário os 3/5. Ou então, se ela colocasse assim, ó, os tratados e convenções internacionais que forem aprovados pelas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos respectivos, dos seus respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Tirasse os 3/5, disseram que é necessário para a aprovação dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, a aprovação em 2 turnos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal também estaria correto. Tiram a parte do dispositivo sem tornar errado. Então toma cuidado com a Banca CESP, porque ela tem essa característica. Tá? Recomendo que vocês façam a leitura na semana que vem da Folha Dirigida. Eu acredito que deva sair na semana que vem, que eu explico esse tipo de modelo na matéria que eu fiz para o Luiz Fernando. Beleza, pessoal? Então, pessoal, agradeço a presença de vocês, agradeço a Degrau, as meninas do marketing, né? Vocês são do marketing, produção de conteúdo, né? Que estão sempre elaborando lives, programas, que nesse programa que vai ter com o Maurício, tá? Para poder produzir conteúdo para o concurseiro, né? Que é o nosso público. Né? A Degrau não parou nessa quarentena, tá? Nós estamos fazendo lives. Domingo eu estava corrigindo o simulado para a galera do TJ, mas está tendo simulado também para o pessoal da Polícia Civil. Tem as lives, né? Tem muita coisa boa. Todas as nossas aulas que eram presenciais, elas estão sendo transmitidas online para todos os nossos alunos aqui. Pô, que bacana, hein? Exatamente. Show de bola. Não Show paramos. de bola. Só nos Eu usei eu usei o programa que vocês estão utilizando no domingo pela primeira vez. Eu achei sensacional. É como se fosse uma sala de aula. É como se fosse uma sala de aula. Porque eu consigo escrever no quadro. O aluno consegue ter a troca. Reproduzir. Sim, o pessoal vai no chat e coloca a pergunta. Aí eu posso responder tanto escrito quanto falando. E eu vou te falar, não fica devendo nada da aula presencial. É óbvio que eu quero que volte a aula presencial. Eu gosto do público. Eu acho que nós merecemos ainda esse ano ter dias bacanas, né? Dias em que a gente possa se encontrar. Mas se demorar mais um pouco, não tem perda nenhuma com relação às aulas. Eu gostei muito Principalmente a absorção do conteúdo, né? Se o aluno ele estiver focado, ele se dedicar aos estudos nesse período, mesmo online, ele consegue. Porque no simulado, online, e a pessoa ainda está em casa. Olha que maravilha. No simulado, estava sendo gravado. Eu não sei como é que está sendo as outras aulas, mas, por exemplo, o simulado, o aluno vai poder ver o simulado depois, ficou gravado. Se não conseguiu assistir ao vivo, vai conseguir ver. A aula também. A aula fica disponível por um período de dias
né? E o aluno consegue ver, mesmo que ele não consiga ver na hora da aula, ele consegue ver depois. E se ele for esse aluno que ele não consegue ver ao vivo essa aula, ele pode depois ainda entrar em contato com o professor, tudo normalmente, mesmo estando assistindo uma aula gravada. Pô, isso aí é muito bacana. E eu acredito, Larissa, que essa interação, esses aplicativos, eles chegaram para ficar. Eles já existiam, só que a gente acabava não usando tanto. Eu usava muito a live do Instagram, que nem nós estamos fazendo, mas o Tian, o Zoom, o Skype, eu não usava tanto. Eu sabia que existia, mas não usava tanto. Hoje a gente consegue fazer aulas para 500 alunos pela internet, com interação, Exatamente. Com interação, fica utilizando o mais quadro, bacana. respondendo as dúvidas. Então isso é muito bacana. Eu acho que veio para ficar. Não vai sumir não. É capaz de ser incorporado. Vamos Por trabalhar exemplo, com isso, né? sim, vamos trabalhar para isso, sempre para poder oferecer o melhor para o aluno. Então, pessoal, vou me Eu despedindo, agradecendo também. a Larissa, a Gal, a Aline, o Brito, o Mauro, todo mundo da Degrau e os meus alunos. Ó, como faço para participar do Skype e do Zoom? Então, Ellen, as aulas, na realidade, pelo Zoom, elas são das turmas, não é isso, Larissa? Isso, exatamente. Nós estamos conversando aqui sobre o Degrau Live, que é o nosso novo produto, né? Que é o Degrau Live? São aulas ao vivo, porém disponibilizadas online. Então você consegue ver a aula simultaneamente, participar, é uma turma, porém virtual. Essa é a Ah, Degrau Live. Entre em contato no direct que a gente responde vocês. Se tiver mais dúvidas sobre como se inscrever, como participar das nossas turmas, né? Que não pararam, só foram não adaptadas. pararam e a Degrau se adaptou rápido. Exatamente, são aulas As ao vivo. instituições de ensino, em geral, se adaptaram rápido. E todas elas estão de parabéns. Assim, com É, relação aos concursos públicos, a galera está dando um banho. assim. As escolas Professores também. também se disponibilizando, né? Nós Se estamos aqui para dar o adaptar ao melhor para o novo aluno. Isso método. aí. Né? E a gente colocou o pessoal do marketing para poder aparecer também, né? Botar uma galera aí para aparecer, né? E é bacana essa interação, né? Porque geralmente eu tinha muito contato com o Brito, com, tinha um outro rapaz também, acho que é o Alberto, mas o pessoal do marketing eu não conhecia. E as meninas do marketing acabaram aparecendo. Né? Isso é muito bacana. Né? Então a galera agora conhece todo mundo da Degrau. Né? Conhece, essa é a nossa equipe. Qualquer dúvida, manda mensagem lá direcionada para Larissa. Né? Isso aí. No nosso Ó, direct assisti aqui a da live, Degrau. assisti a live, Larissa. Estou interessado em conhecer o produto pelo Zoom. Tenho certeza que ela vai responder para você e Pode vai te mandar no sanar nosso todas as direct. dúvidas. Com Tá bom? certeza. Então, vou Então é isso, encerrando. pessoal. Sucesso até acho que dia 16, que eu tenho live com a galera. Isso aí. Tá bom? Nos Um veremos de volta. abraço. Tchau, Valeu. pessoal.